Falar de retas paralelas para vocês é continuar a falar sobre ângulos. Aqui, nesse momento, nosso interesse será única e exclusivamente falarmos sobre medidas de ângulos. E a gente vai pautar o conteúdo, a discussão, nessa que eu chamo de ideia básica. Qual seria a ideia básica, pessoal? Imaginarmos duas retas, R e S, que sejam paralelas entre si. O que quer dizer retas paralelas? Nessa nossa geometria, chamada geometria euclidiana, são retas que nunca vão se cruzar, nunca vão se encontrar. Por mais que você, entendendo que filosoficamente isso aconteça, por mais que você prolongue as retas R e S, elas sempre terão a distância entre si constante, elas nunca vão se cruzar, vão sempre manter esse mesmo comportamento. A representação, o símbolo de paralelismo, de retas paralelas, você encontra aqui nesse quadrinho mais à esquerda da sua tela, R, 2 tracinhos S. Esses 2 tracinhos é o símbolo de paralelas, para dizer que R e S são retas paralelas. Combinado? E a reta T é a chamada transversal, é aquela reta que vai interceptar a reta R e imediatamente também S, já que elas são paralelas. O meu papel aqui nesse momento é te convencer que o que acontece em termos dos 4 ângulos que apareceram no cruzamento de T com R, porque foi o que aconteceu, pintaram 4 ângulos ali. O que acontece ali em cima, em termos de ângulos, acontece também embaixo. É como se alguém tirasse uma foto daqui de cima e essa foto de baixo, elas se sobrepusessem. Deu para entender? E é fácil de perceber por quê. Como R e S são paralelas, e a reta T é uma reta só, a reta não faz curva nessa nossa geometria, os 4 ângulos que pintaram lá em cima vão pintar lá embaixo. Eu simplesmente dei outros nomes, porque ao longo desse nosso encontro virtual, eu vou tentar te convencer dessas igualdades, quais são os ângulos que são iguais e iguais a quem e por quê. Mas veja, por lógica, o que acontece em cima acontece embaixo. É como se fosse um Ctrl+C para copiar o que tem em cima e um Ctrl+V para fazer aparecer o que tem embaixo, né? Uma grande foto. Agora vamos começar as discussões? Vamos tentar te convencer até apresentando o conceito. Eu quero então te fazer perceber que os ângulos obtusos, que você vai enxergar em rosa, nesses 4 ângulos de cima, há 2 obtusos, o ângulo A e o ângulo C, são maiores que 90 graus, esses ângulos obtusos também vão estar embaixo. Da mesma forma, os ângulos agudos em verde, que você enxerga em cima, os ângulos B e D, certamente são agudos, são menores que 90 graus, eles vão aparecer embaixo também em F e H. Aliás, eu quero que você perceba, puxando para a aula anterior, para o assunto ângulos, que o ângulo A mais o ângulo D formam 180 graus. A e D são suplementares. Da mesma forma que A e B somados dá 180, B e C, ou C e D, embaixo também tem pares de ângulos aí suplementares. Vamos começar a discussão teórica? Eu começo tentando então fazer você perceber no final dessa aula que se eu te der um dos 8 ângulos envolvidos nessa ideia básica, você consegue todos os outros. Esse é o nosso objetivo, que a partir de um ângulo dado você consiga todos os demais. Fechado? Então vamos lá. Ângulos opostos pelo vértice. A partir do momento que a gente solta esse nome na sua mão, eu tenho certeza que você resgata do ensino fundamental esse momento. Eu lembro do meu ensino fundamental e lembro da dificuldade que a gente tinha naquele momento, ou eu tinha, estou falando de mim, né? Para gravar esses nomes, porque naquela época a gente tinha que justificar em provas, em questões, não só por que os ângulos são iguais, simplesmente escrevendo que eles são iguais, ou congruentes na palavra correta, mas também tínhamos que justificar usando os nomes, que eu vou apresentar a partir de então. Hoje em dia não tem mais dificuldade para nós gravarmos esses nomes, prometo. Então vamos traduzir esse primeiro, OPV, opostos pelo vértice. São pares de ângulos congruentes, ângulos chamados de OPV. Já te adianto essa. Você já usou uma tesoura? Uma tesoura de cortar unha, grama, papel? Certamente sim. Qual que é o princípio que faz uma tesoura funcionar?
Você dá uma abertura no cabo, você põe os dedos ali na abertura, onde é para se pôr os dedos, você abre um certo ângulo, e esse ângulo dado nos cabos também aparece nas lâminas. Conforme você fecha esse ângulo nos cabos, vai fechar os ângulos na lâmina. Veja que o parafuso que prende, né, as lâminas funcionaria para nós como vértice desses ângulos. São ângulos opostos pelo vértice. O princípio que faz a tesoura funcionar é o princípio que rege aí os ângulos opostos pelo vértice. E a gente consegue enxergar, por exemplo, que B e D obedecem a esse princípio da tesoura. É um princípio que não existe geometricamente, ninguém nunca citou isso em lugar nenhum, tá? Eu estou citando para a gente gravar. Que o ângulo B e o ângulo D são OPV, são opostos pelo vértice, certamente. Eles vão ser congruentes, eles são iguais, eles têm a mesma medida, por serem OPV. Da mesma maneira que o ângulo F e o ângulo H são OPV. E ali eu citei os pares de OPV, tanto em cima quanto embaixo, que são agudos. Em cima também tem os obtusos OPV. O A e o C são iguais porque são OPV, opostos pelo vértice, princípio da tesoura, assim como E e G. Então, toda vez que você perceber ângulos opostos pelo vértice, pode cravar, eles são iguais, eles são congruentes. É o que faz a tesoura funcionar. Legal? Esse é um dos mais importantes casos e um dos mais simples. Já vamos para o próximo, não precisamos de muito. Ângulos chamados de correspondentes são também pares de ângulos congruentes, ok? O que seriam esses ângulos correspondentes, pessoal? Fácil, veja. É tudo uma questão de você olhar para a transversal T. É em relação à transversal e também em relação às paralelas. Repare nesse ângulo A. Ele está em cima da reta R, do lado esquerdo da transversal. Olhe o ângulo E, que está acima da S, à esquerda da transversal. Quando você olha para os ângulos de cima e para os de baixo, o A e o E não ocupam uma mesma posição, eles não correspondem em posição. Acima à esquerda, o A, acima à esquerda, o E. Eles são chamados correspondentes. Galera, na história de Ctrl+C, Ctrl+V, o A e o E se sobrepõem. Eles são idênticos, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Deu para entender? Da mesma maneira que C e G. Ó, a direita da transversal, abaixo de R. É o ângulo C que eu descrevi. A direita da transversal, abaixo de S. C e G estão no mesmo lugar, eles correspondem em posição, pois eles vão ser congruentes, eles se sobrepõem. Da mesma maneira que o ângulo B com o ângulo F, o ângulo D com o ângulo H. Não é fácil. Ângulos correspondentes estão numa mesma posição. É bem fácil essa aula, tenho certeza que você vai curtir. E sabendo bem a ideia básica, você vai conseguir fluir para as outras ideias. A gente vai fazer isso nos exercícios, inclusive. Bom, vamos lá. Ângulos alternos e internos, também aqui pares de ângulos congruentes. O que seriam os ângulos alternos e internos? Traduz aí, ó, alternos da ideia de alternância de posição. De novo, em relação à transversal. É ela a relação que me mostra alternar posição. Ora a esquerda dela, ora a direita dela. E internos, o que significa esse internos? Fácil, gente, pense, ó. Se as retas RS são paralelas e elas se estendem infinitamente nas suas duas direções e sentidos, você sempre tem uma região interna às retas e vai ter uma região, ou duas regiões, né, externas. Uma interna, entre R e S, e outras duas regiões externas às retas. Pois alternos e internos são ângulos que alternam em relação à transversal e que estão internamente às retas RS. Tipo os ângulos B e H. Eles são alternos internos. Eles alternam de posição. Um à esquerda, o outro à direita da transversal. E eles são idênticos. E se você não acredita ainda, o que eu acho difícil, dá para você dizer que B e H são congruentes porque B é igual a D. B e D são iguais, são OPV. E D e H são correspondentes. Então, se B é igual a D e D é igual a H, B é igual a H. Olha que legal. Um pouquinho de lógica matemática aí.
Esse é um par de ângulos alternos internos. Há outro par, né? C e E. Ó, alternam posição e são certamente congruentes. Eles vão se sobrepor. Até porque E é congruente a G. E e G são OPV. E G e C são correspondentes. Então, se E é igual a G e G é igual a C, E é igual a C. Ok? Não é fácil? Alternos internos? Não há outro par, são só dois pares, porque você tem dois pares de ângulos alternos internos. É fácil de ver, está na figura. Se tem alternos internos, tem alternos externos. Tem mesmo, ó. E de novo, agora você vai olhar nas regiões externas das retas. Tá? E alternando posição em relação à reta transversal. Então vamos ao primeiro par? Olha lá, A e G, certamente iguais. Certamente, até porque A é igual a C por OPV e C é igual a G por ângulos correspondentes. Então pintou ângulos alternos externos, eles são congruentes. É certeza absoluta. Você já localizou o outro par? Já, né? Dei até esse respiro para você falar assim para mim. Achei, Léo, é D e F. Eles são alternos externos, eles são congruentes. Tranquilo, de boa, bem fácil. Vamos agora falar de outra, digamos assim, categoria de ângulos. São os ângulos colaterais internos. E aí eu digo que é outra categoria, porque nós estamos saindo daquela que trazia pares de ângulos congruentes, agora nós teremos pares de ângulos suplementares. Eles vão somar 180 graus. Colateral, pensa, mesmo lado. Né? Assim, no sentido mais direto da palavra colateral, mesmo lado. Né? Interno, já falamos, entre as retas. Ângulos que estão no mesmo lado da transversal na região interna, as retas paralelas. São ângulos, por exemplo, que você sabe somam 180 graus, B e E. B mais E, as medidas de B e de E somam 180 graus. Porque E é igual a C por alternos internos, E é igual a C, alternos internos, e B e C somam 180 graus, meia volta. O B e o C são adjacentes, tudo bem? O B e o E não são adjacentes, eles não estão grudadinhos, mas as medidas deles certamente somam 180 graus. Alternos internos, então, para não haver confusão, são pares de ângulos congruentes. Colaterais internos são ângulos suplementares. Beleza? E achou outro par de ângulos colaterais internos? Claro que sim, eles estão à direita da transversal entre as retas. Estou falando de C e H. Não é? E se tem colaterais internos, tem colaterais externos, e o princípio é o mesmo. Então, fora do mesmo lado da transversal, comecei com aqueles que estão à esquerda da transversal, A e F. Certamente as medidas somam 180 graus, da mesma maneira que D e G formarão também. Beleza, gente? São esses os nomes. O convite que eu deixo a vocês é: toda vez que for usar isso num exercício de retas paralelas com transversal, ou até com transversais, porque saindo da ideia básica é colocar mais de uma transversal. Toda vez que você for fazer um exercício sobre esse tema, vá puxando pela memória os nomes. É a melhor forma de gravar. Tá bom? A gente começou a aula, basicamente, com esse exemplo. Se eu te desse a medida de um ângulo, você conseguiria todos os outros, né? E eu vou aqui conseguir todos os outros. Você de repente vai tentar justificar daí com outros nomes ou até outros ângulos antes dos que eu vou colocar. Tem mais de um caminho, tranquilamente. Mas se eu sei que ali é 120 graus, por exemplo, esse ângulo à esquerda da transversal acima da reta R, certamente OPV embaixo eu tenho 120 graus também. OPV. Da mesma maneira que eu posso agora, com esse 120 de baixo que eu acabei de completar com o 120 que acabou de aparecer, alternos internos, certamente 120 graus também. Da mesma maneira que eu falo 120 graus embaixo, ou por OPV, ou por ângulos correspondentes. Os 120 graus
que pintaram ali do lado direito da transversal abaixo de R, pode servir para a gente falar que embaixo de S, à direita da transversal, também 120. Todos os ângulos obtusos a gente já tem. Faltam os agudos. Facinho, é 60. Se o obtuso é 120, o agudo é 60. É o que falta para fechar 180, sabendo que eles são sempre suplementares. E aí, vamos lá. Eu vou falar por ângulos correspondentes, que ali junto na reta S, à direita da transversal, também é 60 graus. Como eu vou dizer que OPV 60 graus, como eu vou dizer ou por OPV ou por ângulos correspondentes, estou fazendo piscar para você ver o último ângulo, 60 graus colocados. Tudo bem? Então o desafio a partir de agora nos exercícios é sair da ideia básica e fazer isso e tomando formas mais, vou chamar de complexas porque eu não achei outra palavra, mas está longe de ser muito complexo. Mas essa é a ideia básica, é o fundamento. A partir dela a gente tem a possibilidade de mais paralelas entre si, mais transversais aparecendo, e vocês vão sentir ao longo do nosso curso de geometria que o conceito visto aqui vai servir em vários outros momentos em contextos que estão por vir para nós. Mas aqui é a base. Beleza? Tudo bem? Bacana?